vezes eu já li esse texto. Todos os anos eu leio a Bíblia toda, mas ela é sempre nova para mim. 35 de Gênesis. Versículos 1 ao 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Vamos parar um pouquinho aqui nesse texto. Quando, irmãos, nós encontramos o homem de Deus chamado Jacó fazendo algo maravilhoso, com uma revelação, um sentimento de Deus tremendo na sua vida. Bem-aventurado é o homem e a mulher que consegue discernir a voz de Deus, porque tudo irá bem na sua vida, viu? Porque tem pessoas que não conseguem sentir o sentimento de Deus, não são sensíveis à vontade de Deus. E Jacó, irmãos, ele estava naquele dia muito triste. Ele estava amedrontado. Amedrontado por quê? Porque os seus filhos tinham cometido uma loucura muito grande. Aqueles homens já adultos, filhos de Jacó, eles estavam numa terra estranha e eles criaram um problema muito grande em Siquém. Eles foram e destruíram toda a terra, porque o príncipe daquela cidade tinha abusado da irmã deles. Então eles destruíram, mataram todos os homens daquela cidade. Um lugar, irmãos, onde só havia inimigos, onde ninguém acreditava em Deus, onde só tinha ímpios. E Jacó ficou preocupado. E Jacó falou com seus filhos duramente. E Jacó falou: o que vai ser de nós agora? Todas as nações vizinhas, moradores dessa terra, nos perseguirão. E o que será de nós? Então, irmãos, Jacó tomou uma atitude que todas as pessoas, deixa ele para mim, todas as pessoas deveriam ter esse discernimento e na hora certa tomar uma atitude diante de Deus. Jacó, ele tinha estado 20 anos fora. Durante 20 anos ele viveu uma agonia de saber que um dia ele ia ter que encontrar com o irmão dele, do qual ele saiu inimigo e que poderia matá-lo, mas ele já tinha vencido isso. Ele já tinha voltado, já tinha vencido isso. Mas, irmãos, o diabo, como ele trabalha na face da terra, ele trabalhou contra os filhos de Jacó. E aqueles homens cometeram aquele crime, fizeram aquela guerra desnecessária.
Então Jacó, irmãos, orou a Deus, e Deus o moveu para que fizesse um culto com sua família, para que ele chamasse a sua família e tomasse uma decisão com os seus filhos, com a sua esposa Raquel, que infelizmente era uma mulher idólatra. Nós vemos que Raquel, aquela mulher tão amada, né, de Jacó, ela era uma mulher que servia aos deuses do seu pai Labão. Quando ela foi embora com seu marido, que eles estavam voltando, né, para Canaã, ela roubou os ídolos do seu pai. Além de ser idólatra, ela ladra. Ela roubou e levou junto com ela. Ela permanecia ligada aos ídolos, mesmo estando casada com um homem que servia a Deus, vendo aquele homem orar, vendo aquele homem buscar a Deus. Quase que Raquel causa a morte de todos da sua família, de todos os servos. Quase que ela pôs tudo a perder, porque quando eles saíram fugindo de Labão, ela, Léia, Jacó, os empregados, todos os rebanhos, Labão percebeu que os seus ídolos tinham sido roubados, suas imagens, e ele foi atrás. E Jacó não sabia que a sua mulher, ela tinha carregado os ídolos do seu sogro. E quando Labão chegou lá onde estava a família, alcançou Jacó, Jacó falou: nós não roubamos os seus ídolos, você pode matar a pessoa que estiver com seus ídolos. Olha o perigo. Às vezes, irmãos, Deus custa para visitar uma pessoa, para abençoar uma pessoa, porque a pessoa ainda traz consigo os requisitos do mundo. Então a pessoa ora, a pessoa faz corrente, a pessoa pede, a pessoa não recebe as bênçãos para a sua família, porque esta pessoa está como Raquel, trazendo as coisas da antiguidade, do mundo. Então Jacó chamou todos e falou assim: se vocês têm ídolos aí, traz os ídolos. Eu quero todos os ídolos aqui, porque eu vou enterrar. Então Raquel foi lá e pegou os ídolos, que Labão não descobriu que ela estava com os ídolos, porque na época ela estava menstruada, e a mulher nessa época era considerada imunda, e ela colocou os santos, aqueles ídolos todos, debaixo dela, e sentou em cima do camelo, colocou em cima do camelo, sentou em cima do camelo e falou para o pai dela assim: pode procurar na tenda todinha, não tem nada aqui não. Eu não vou descer do camelo porque hoje eu estou nos costumes das mulheres. Então o pai dela não achou os ídolos, e ela levou os ídolos e viveu com aqueles ídolos um tempão, impedindo a bênção de Deus na casa dela. E se você tem ídolos na sua casa, seja esses ídolos palpáveis ou não palpáveis, espirituais, mentais, seja pessoas, seja objetos, seja qualquer coisa que tira você da presença de Deus, que é contrário à vontade de Deus, você tem que tirar, porque isso está impedindo a bênção na sua vida. Irmãos, está escrito que nós somos comprados do mundo. Você, eu, nós não somos do mundo. Nós não temos que andar de acordo com as coisas do mundo. Nós não temos que agradar nem familiares, nem vizinhos, nem ninguém. Autoridades, se eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, você não tem obrigação de estar de acordo. Tira da sua vida aquilo que está impedindo a bênção na sua casa, na sua família. E você vai ver como Deus vai começar a operar maravilhas e sinais, milagres vão acontecer na tua casa, na tua família. Comece a buscar a Deus para ser sensível à voz de Deus. Às vezes tudo está bem, né? Dinheiro, bastante dinheiro, muita abundância das coisas,
Mas isso não quer dizer que a pessoa está na presença de Deus, não. Nós vemos, irmãos, igrejas abarrotadas, ricas, milionárias, e ali não tem nada de Deus. Isso não é sinal de bênção. A bênção do Senhor é algo diferente, é algo tão grande. Semana passada eu estive bastante na presença do Senhor. Deus me deu a oportunidade de me consagrar mais a Ele, mas Deus me mostrou tanto. Eu gostaria de ter assim muito tempo para ir mostrando para os irmãos o que é a bênção de Deus na vida de uma pessoa. E aí, irmãos, Jacó trouxe a sua família para um lugar onde ele tinha passado há 20 anos atrás, e Deus tinha abençoado a vida dele. Naquele lugar chamado Luz, onde ele colocou o nome de Betel, porque ali o Senhor apareceu para ele, os anjos do Senhor, ele fez um voto 20 anos antes: se o Senhor me abençoar, me prosperar, eu vou fazer um altar aqui e tal. E Deus não se esqueceu. Talvez esteja na hora de você voltar às raízes. A carta que Jesus mandou para a igreja de Éfeso, ele disse: lembra-te de onde caíste. Olha onde você está, de onde você caiu, e volta à prática das primeiras obras. Onde está aquele temor de Deus? Onde está aquela santidade que você tinha quando você começou a seguir Jesus? Nesses dias que eu tenho consagrado ao Senhor, Deus me mostrou alguns irmãos na igreja que estão enganando o Senhor. Pensam que estão enganando o Senhor. A mim sim enganam, até que o Senhor me revele. Porque Ele me revela, e Ele me mostra. E Ele me mostra os sonhos. E se Ele já me mostrava antes, quanto mais agora que está escrito: os velhos sonharão sonhos. Eu já estou entrando na fase da velhice, então os meus sonhos ainda serão mais reveladores. E Deus tem falado comigo em sonhos, e Deus tem falado comigo em revelações, e Ele tem me mostrado pessoas especificamente o que elas estão fazendo. É tempo de voltar às raízes, à prática das primeiras obras. Tá? Está escrito: Deus não se deixa escarnecer. Ele não toma o culpado por inocente. Ele sabe tudo, quem é culpado, quem é inocente. Mas há uma chance, uma oportunidade, que é do arrependimento, que é de voltar atrás. Jacó não teve vergonha de voltar lá. Vamos lá, onde eu encontrei com Deus há 20 anos atrás. Agora já não mais sozinho, agora já com sua família. Uma família problemática, que aqueles filhos de Jacó, só pela misericórdia de Deus, que eles foram príncipes de Israel, iracundos, invejosos, né? Invejaram José, prejudicaram José. Então, eles eram tremendamente carnais. E Jacó sofreu demais. E aquele foi um dia de avivamento na casa de Jacó. Amém? Aleluia. E ele disse: agora, todos vocês vão tomar um banho e trocar as roupas. Vão trocar as suas vestes. Mas quando eu li isso, eu comecei a chorar. Mudai as vossas vestes. Isto tem um significado tremendo no mundo espiritual. Porque as nossas vestes diante do Senhor, elas simbolizam as atitudes, os pensamentos do nosso coração, o nosso caráter. Quando Deus falava, através do seu servo: mudai as vossas vestes, era algo que eles faziam literalmente, trocava roupa. Mas na verdade Deus estava falando para eles trocarem o que estava no coração deles, para tirar a maldade do coração. Mais tarde nós vemos aqui, porque eu tenho um estudo bíblico e estou fazendo um sermão que é diferente,
que está escrito: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso quer dizer que as vestes no passado simbolizam o nosso coração hoje. E nós temos que rasgar o nosso coração. Isso é trocar as vestes. Mas, pastora, o que é rasgar o coração? Vou pegar meu coração e rasgar assim? Rasgar o coração é fazer exatamente aquilo que dói. Dói. Muitas coisas que você não gostaria de fazer, mas você tem que fazer porque é o certo, porque é o que agrada a Deus. Aleluia. Ontem eu participei de um dos casamentos mais lindos que eu já participei no meu ministério, que foi da irmã Sônia com o irmão Francisco. Um casal que já tinha vivido maritalmente muitos anos no passado. Mas como ele não queria casar, eles se separaram, ela aceitou Jesus, eles se separaram. E toda vez que eu ia lá, muito tempo, ainda no tempo do pastor Sebastião, a Sônia falava: pastora, ora pelo Francisco, porque eu só quero me casar um dia com ele. Porque é ele que eu amo, mas eu só quero ele convertido. E só me entrego a ele se ele se casar comigo. Vocês acham que ela não tinha saudade dele? Vocês acham que o coração dela não estava sendo rasgado? Estava. Isso é rasgar o coração. É fazer a vontade de Deus para agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós temos que desagradarmos a nós mesmos, porque senão Jesus não diria aquela palavra: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, a cada dia pegue a sua cruz e siga-me. A pessoa que não nega ao seu ego, aquilo que o ego quer, não está convertida e não está agradando a Deus. E a irmã Sônia ficou na igreja servindo ao Senhor, não namorou, não buscou ninguém, esperando. E ele aceitou Jesus, se converteu e pediu ela em casamento. Ficaram noivos, noivaram, namoraram um período de 2 anos, sem um tocar no outro, em santidade. Onde é que nós estamos vivendo isso? O rosto daqueles dois brilhava ontem. Que casamento lindo! Sabe, irmãos, a igreja precisa voltar lá em Betel e se converter. Aleluia! Os namorados parar de ir para o motel, parar de se esconder para ter relação sexual antes do casamento. A bebida precisa sair do meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa deixar de ser alcoólatra. É necessário deixar os pecados do coração, voltar a Betel e ali deixar enterrado tudo que não presta, para ter vitória e os inimigos não terem poder dentro da nossa família. Porque o diabo, ele tem encontrado, irmãos, brechas na família por causa do pecado daquele que serve a Deus. Não é por causa do ímpio, não. A Deus não abençoa meu marido porque ele não é crente. Não abençoa porque você é crente, está com a vida errada. Porque Deus não exige nada daquele que é ímpio, que não conhece. Ele nem nasceu ainda, nem existe ainda como cidadão celestial. Nem existe para Deus. Que Deus diz para o ímpio: ele diz: eu não te conheço. Mas ele olha, é para o crente. É para nós. Quando o navio onde Jonas estava começou a afundar, não foi por causa daquelas pessoas que não conheciam a Deus, foi por causa do servo de Deus que estava lá dentro em desobediência e em pecado. Tanto que quando eles jogaram sorte lá, do jeito deles lá, a sorte caiu em Jonas. E eles perguntaram: qual o teu Deus e qual a tua religião? Dormente, preguiçoso, porque estava dormindo enquanto o navio estava afundando. Irmãos, o crente que não sente dor por não receber a igreja, que não recebe um avivamento, que não sente dor pela pessoa que está morrendo, indo para o inferno, é um crente que está dormindo,
está sonolento, está na desobediência, não sente nada. Mas aquele que sente é aquele que está rasgando o seu coração, que está obedecendo o Senhor, que está fazendo a vontade de Deus, para a glória de Deus, para ver sua família toda salva na presença do Senhor. Então faça um voto ao Senhor: Senhor, hoje eu quero enterrar aqui os meus pecados, as minhas mazelas, para que o Senhor possa livrar a minha família dos demônios que estão perseguindo a minha família. Quer essa bênção hoje? Você vai agradar a Deus? Você vai salvar a si mesmo? Porque está escrito: é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vão parar os ímpios e pecadores? E vai salvar a sua família. Quantas coisas Deus me falou quando eu li isso aqui. Por isso eu tenho chorado, rasgado o meu coração diante do Senhor. Quantas decisões eu tenho vontade de tomar? Não tomo, porque eu sei que Deus não vai se agradar. E quantas coisas eu não tenho vontade de fazer e faço, porque Deus vai se agradar. Isso é mudar as vestes. Se nós caminharmos mais, nós vamos ver, lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, um sacerdote, o sacerdote da casa de Deus. O profeta Zacarias estava vendo. E ele disse que, na sua visão, ele via o sacerdote que as roupas dele estavam sujas. Ele tinha uma mitra. Todo sacerdote tinha uma mitra. A mitra é uma espécie de um diadema que vai na testa do sacerdote, escrito santidade ao Senhor. Imagina, irmãos, que cada um de nós é chamado por Jesus de sacerdotes e reis. Essa mitra, espiritualmente, ela está em nós. Na nossa testa tem que estar escrito santidade ao Senhor. Sabe o que é isso? Quando o ímpio olha para nós, ele nos vê diferente. Ele diz: esse homem não faz o que eu faço, essa mulher não comete os pecados que eu cometo. Ele é diferente, ele é santo, ele é santa. E quando o ímpio vê que você é santo, ele não consegue contar uma piada picante perto de você. Ele sai para contar para os colegas lá longe. Sabe por quê? Porque você não compartilha, não participa. Você é santo. Ele olha para o seu rosto, ele vê santidade em você. Aleluia. Alguém que está naquele grupo de mulheres ali: irmãos, eu faço hidroginástica e eu não vou mais para o vestiário. Eu ia no princípio, porque aquelas mulheres idosas só falam coisas feias. Mas, irmãos, quando eu cheguei lá, vamos parar. E não é certo, porque tem gente diferente aqui. E uma outra que nunca tinha me visto disse: passa para o lado do capeta. Eu falei: mas de jeito nenhum. Sou de Jesus. E elas não conseguem falar quando eu estou presente. É isso que tem que acontecer. É santidade. Nós somos sacerdotes e somos reis na presença do Senhor. E naquela visão, amados, o profeta via que a mitra que estava na cabeça do sacerdote estava suja. Isso é símbolo de uma mente suja, de pensamentos sujos. Pensamentos sujos, quando nós falamos isso, parece que nós estamos falando de coisas de sexo. Não é só isso não. Maldade é pensamento sujo. Desconfiança é pensamento sujo. Coisas que não são do agrado de Deus. E a roupa do sacerdote estava suja. E tinha 2 anjos ao lado dele, um à direita e outro à esquerda. De um lado tinha um anjo do Senhor, com uma veste limpa para trocar. Mas do outro lado estava Satanás. Era o anjo do mal. Ao lado de cada sacerdote, sacerdotisa do Senhor, tem um opositor. Pode acreditar nisso. Sempre vai ter um opositor do seu lado, para se opor às coisas de Deus na sua vida. Mas, irmãos, o Senhor disse para o anjo que estava ali: troca a roupa dele, tira essa veste suja
e coloca uma roupa limpa, uma mitra limpa. Aleluia. E o profeta via, aleluia, bem-aventurado o sacerdote, o pastor, a pastora, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem um profeta do seu lado. Porque nem tudo o pastor vê, mas o profeta vê. Mas tem pastor que não aceita a profecia do profeta. Mas a igreja, irmão, é um organismo. E na igreja tem pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres. É um organismo. E ali, aquele sacerdote foi entregue àquela profecia. E foi trocado as suas vestes. Que nós possamos, esta manhã, colocar uma veste nova. Uma veste limpa. Né? Como Raquel fez. Como os filhos de Jacó fizeram. Como Jacó fez. Lá em Betel. E diz a Bíblia. Que quando Jacó orou a Deus. Que ele buscou a Deus com a sua família. Deus colocou medo nos seus adversários. Aqueles que queriam matá-los fugiam deles. É isso, irmão, que tem que acontecer na nossa vida. Satanás, nosso adversário, ele tem que fugir de nós. Não é nós que temos que fugir dele, não. Está escrito: por um caminho virá contra vós, mas por 7 caminhos fugirá de vós. O diabo não foge de crente em pecado. Ele vem e estraçalha, acaba com tudo, destrói tudo numa fração de segundo. Então, vamos fazer como a família de Jacó hoje. Vamos fazer como o sacerdote Josué. Foram trocadas suas vestes. Ele deixou o anjo do Senhor trocar suas vestes. E se nós, irmãos, formos ler outros textos, são muitos os textos que falam sobre isso. Então fica uma coisa gravada que eu já tenho ensinado para a igreja. Vestes quer dizer obras. Por isso, as vestes dos santos e de Jesus são de linho branco finíssimo. Tá? Lá, em Judas, irmão do Senhor, no seu livro está escrito: detestai até as vestes manchadas pela carne. Isso tem um grande significado. Mas que nossas vestes sejam santas, quer dizer, que nosso comportamento, nossas obras sejam santas diante do Senhor. Para que Ele possa manifestar-se na nossa vida, na vida dos nossos filhos que precisam tanto de Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. O resto Deus falará ao seu coração.